Ela abre canais através das mulheres. Se elas estiverem reprimidas, ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela será livre. Felizmente, por mais que ela seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que ela seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem. Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, natural. Você está ouvindo esse uivo? Isso é uma convocação. Vem comigo que a gente vai destrinchar Mulheres que Correm com Lobos, este livro maravilhoso da autora Clarice Píncola. Por que você precisa ler esse livro? Por que esse livro ele te chama, ele te convida, ele quer participar da tua vida, ele quer te transformar? Porque, primeiro, ele é um best-seller. Este livro foi lançado há 30 anos, em 1992, pela autora, que também é psicanalista, psicóloga, a Clarice Píncola. Então, esta obra, ela vem revolucionando a vida de muitas mulheres pelo mundo inteiro, gente. É um livro maravilhoso. Não tem como você passar por ele e não se sentir transformada, e não se sentir convocada à mudança. E eu vou te explicar por quê, e eu tenho certeza que você vai acabar esse vídeo, vai correr para adquirir o teu, ou pegar na biblioteca mais próxima, ou com algum amigo ou alguma amiga, tá certo? Eu sou Isabelle Domingos e eu tenho o maior prazer de te apresentar essa obra. Se você já começou, já tentou, desistiu, agora é o teu momento. Tu vai conseguir ler e eu te dou certeza disso. Por quê? Ele é um best-seller, é um clássico, então só por isso já vale a pena você começar a leitura. O que é que você precisa entender, precisa pegar para realmente sentir esse livro? Ele não é um livro comum, ele não é um livro que você vai pegar, vai ler e vai continuar a sua vida normalmente. Por quê? Porque a autora, ela traz nuances, ela traz olhares muito voltados para a psique humana, para a psicologia feminina, a questão instintiva. Então é por isso que o título é Mulheres que Correm com Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Então, a autora, ela quer trazer, ela quer rememorar certas coisas que todas as mulheres já sabem instintivamente. Toda mulher já nasceu sabendo, ela já sente. Você que é mulher, você sabe do que eu tô falando. Então, vamos lá, vamos seguir aqui esse instinto e vamos sair diferente após essa leitura. Eu vou ler agora um trechinho do prefácio, já para vocês sentirem um gostinho do que é que a gente tá conversando aqui. Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o nosso cabelo e usamos para esconder os nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. Muito forte, não é? O que é que a gente pega aqui já desse início? A gente já sente que vem um texto denso, que vem um texto que vai lidar ali com questões internas, com questões emocionais, com questões íntimas. Então não é um livro que você vai pegar e vai ler tranquilamente. Você vai sentar, vai pensar nas suas dores, vai pensar ali em vivências, vai trazer à tona momentos seus, coisas íntimas. Então você precisa estar preparado para esse livro. Não é para se assustar. Tudo que é novo acaba trazendo um pouquinho ali de medo, mas é importante que a gente vença isso, porque através dessa leitura a gente pode modificar muitos questionamentos, muitas dores internas, muitas bandeiras, muitas coisas que a gente vivencia ali que a gente não entende muito bem. Então eu acho que vale muito a pena essa leitura.
Então, o que é que a gente precisa entender? Esta autora, ela não escreve de forma linear. Então, não é um livro, uma obra que você vai ler do começo ao fim, sem pausa. Por quê? Porque ela dividiu o livro em 15 capítulos e esta narrativa ela é feita através de contos. Então, são contos onde ela vai colocar ali o que é que ela quer mostrar com aquele arquétipo, com aquele entendimento, e depois ela vai explicar. Então é um livro que realmente ele vai te trazer ali vários insights, é quase uma sessão de psicanálise. Vale muito a pena, gente. Quem nunca participou, quem tem interesse, eu acho que vale muito, porque você vai sair renovada. O que é que a gente precisa entender também? Como ela trabalha com contos, ela não se coloca só como uma autora técnica. Ela lida ali com contos, com cantos, com poema, poesia. Então o texto ele é todo poético. Você vai ter momentos que eu tenho certeza que as lágrimas vão subir aos seus olhos, não por dor, mas de tamanha beleza. É muito bonito. É um livro que realmente me emociona, porque ao ler modificou muito o meu olhar do mundo, meu olhar como mulher, meu olhar instintivo. Então eu não tenho, eu sou suspeita para falar, gente. Mas assim, voltando, como ela é poética, então a narrativa ela vai ser muito simbólica, vai ter muitos textos, muitas coisinhas que você vai precisar ter um entendimento prévio. O que seria isso? Seria justamente você ter essa imersão. O que é que acontece no mundo? Esse best-seller ele é dividido em 15 capítulos, né? Como eu falei, eu posso mostrar depois um pouquinho mais aqui sobre o sumário. Mas as mulheres, geralmente se reúnem em grupos, então é uma coisa bem instintiva mesmo, não é uma leitura solitária. Não é que você não possa ler sozinha, pode sim, eu li sozinha. Mas é muito interessante que você debata, que você consiga entender de forma mais genuína. Então você vai ler um capítulo e vai digerir. Você não vai passar automaticamente já para o segundo capítulo, o terceiro, são 15. Você vai devagar. O que a gente faz geralmente é isso, a gente vai na introdução, entende, absorve, tira as dúvidas, vai pesquisar o que seria arquétipo, vai pesquisar um pouquinho sobre psicanálise. Por quê? Porque ela bebe muito da fonte do Jung. Então ela usa alguns termos que há um conhecimento, para quem não tem um conhecimento, uma questão mais leiga, pode ficar um pouquinho difícil, mas aí existe o Google, existe o dicionário, a gente pode se ajudar, a gente pode fazer essa troca. Por isso que a dica é ler em grupo, ou então pelo menos 2 pessoas, justamente, o que é que você entendeu dessa parte, o que é que tu achou disso? A gente faz essas resenhas, é massa, é bacana, porque a gente vai desconstruindo um pouquinho. Eu vou ler para você aqui um trechinho, só para você sentir mais uma vontade, tá bom? Ela fala aqui: as histórias são bálsamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde que ouvi pela primeira vez. Elas têm uma força. Não exigem que se faça nada, nem que seja nada, que haja de modo nenhum. Basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias, nos contos. Eles suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo, nesse caso, da mulher selvagem. Essas histórias, elas estão cheias de instruções que nos orientam a respeito da complexidade da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso que está lá dentro, sabe, escondidinho, e os meios para realizar essa tarefa, porque não é tão fácil, né, gente? Dentre centenas de histórias que a autora examinou durante décadas, as que estão na página deste livro são as que exprimem com maior clareza e fartura o arquétipo da mulher selvagem. Então ela escolheu a dedo, cada historinha aqui desses 15 capítulos ela escolheu a dedo, porque realmente é uma crescente, é uma evolução, a narrativa ela evolui. Então quando vocês olharem o prefácio, vocês vão entender do que eu estou falando. Cada capítulo é crescente, fala de um ponto, fala sobre solidão, fala sobre intuição, fala como é que a gente pode achar a nossa matilha, como é que a gente pode vencer o nosso predador interno. Ela quer despertar emoções, ela quer que você sinta mesmo. Então é muito comum algumas pessoas começarem a sonhar muito quando começam a ler esse livro, começam a ter emoções, a ter insights. Algumas pessoas se emocionam, eu me emocionei muito, então eu sou suspeita para falar. Eu amo esse livro modificou minha vida, de verdade, eu não tenho nem palavras para conseguir externar o que realmente ele
fez comigo. E eu acredito que ele vai fazer com você também, se você deixar. Outra coisa, fica tranquila. Se não é o teu momento, se você... Não, olha, eu só consegui ler a introdução, não tem problema. Você lê a introdução e a dica é... Tenta, com o tempo, fazer um grupo. Por quê? Grupo de mulheres, grupo de estudos de leitura dirigida. Por quê? Porque as mulheres se juntam no mundo todo. Esse livro ele tem essa coisa de agregar, sabe? A matilha mesmo do lobo. Então, ela vai... É interessante você poder dialogar com outra mulher, com outras pessoas que já leram o livro e entender, né, de uma forma mais subjetiva, não de uma forma objetiva, matemática, e sim de uma forma realmente mais poética. Então, por isso, o livro ele é todo focado em contos, onde após a leitura do conto, ela, por ser psicanalista, né, então é uma coisa muito boa. Quem nunca participou de psicanálise, vá conhecer, vá ler um pouquinho sobre isso. Então, ela, no final de cada conto, ela mesma explica, ela já diz aquele personagem, ela já traz de uma forma que você vai se sentindo em casa. Então, algumas pessoas podem achar a leitura densa, mas a dica é leia em voz alta. Por que tem essa dica de ler em voz alta? Porque assim você vai entrar mais na emoção daquele texto, não vai ser simplesmente uma coisa automática. E outra coisa, leia por partes. Leia devagar, leia com calma, porque vai mexer realmente com algumas emoções, não é uma ficção, vai tratar realmente do seu interior, de dores, de coisas ancestrais, né? De movimentações antigas das mulheres, não é só minha, não só sua, e sim de quem veio atrás de nós, das outras mulheres, da nossa mãe, da nossa avó, bisavó. Então, assim, tem uma energia muito forte esse livro, para quem acredita nisso, tem uma energia muito forte e vale muito a pena ler. Então, voltando aqui a falar um pouquinho sobre o sumário, outras coisas que a gente pode ver. Eu vou olhar bem rapidinho, mas depois eu tenho certeza que vocês vão ter curiosidade e vão procurar na internet ou vão adquirir esse livro. Eu vou só fazer uma pincelada para você ficar curioso. Então, aqui, ó, no capítulo 1, temos a generosidade da mulher selvagem. Então, aqui ela já conta uma história, a história da La Loba. É maravilhosa, gente. É um conto muito, muito forte. Eu não vou ter tempo de ler ele aqui para vocês, mas caso tenha interesse, a gente pode depois sair destrinchando aqui capítulo por capítulo, tá bom? Fica a dica, dá o teu like e curte aí, porque aí a gente volta para fazer esse textinho aí. Mas voltando, no capítulo 2, ela já vai falar um pouquinho mais aqui sobre o predador natural da psique, a mulher ingênua como presa. Quem nunca foi, né? Quem nunca? Um noivo animal. Capítulo 3, farejando os fatos, né? Então ela fala aqui sobre permitir a morte da mãe boa demais. Então, gente, são tudo aqui, isso aqui é tudo símbolos, tá? Então não leva assim um título, tá falando de morte, tá falando de coisa pesada, não. São coisas simbólicas voltadas para a área da psicologia, mas trazendo para o nosso mundo, para a nossa realidade. Então, relembrando, eu não sou psicóloga, né? Eu sou uma curiosa, uma leitora, uma professora entusiasmada, mas assim, eu indico muito que vocês procurem entender um pouquinho sobre isso, porque assim a gente vai achar pontos nossos que estavam escondidos subterraneamente, como ela mesma fala. Temos aqui, ó, o corpo jubiloso, a preservação do self, a procura da nossa turma. Quem nunca se sentiu meio perdido, né? É normal. Então, assim, ela é meio que um manual. Então, ela dá o conto, ela explica aquele conto e, de certa forma, ela te dá orientações, diretrizes para que você possa ali lidar com aquelas dores que são inerentes a todas as mulheres no mundo. Então, não tem uma mulher que não tenha passado pelo menos por um ponto aqui desse livro. Isso eu posso te garantir, baseado aqui em tudo que eu já vi neste livro. Então, aqui, entrando no terceiro ponto, por que você precisa ler aqui essa preciosidade, essa obra de arte? Por quê? Porque ela, além de tudo, né, como eu já falei, fala em contos, é um best-seller, ela trabalha com arquétipo. Eu vou ler mais um trechinho aqui do livro, que fala justamente aqui sobre esse ponto do arquétipo. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Ela está na lágrima e no oceano. Ela está no câmbio das árvores, que isune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos. Ela vive no passado e é evocada por nós. Ela vive no presente e tem um lugar à nossa mesa. Ela fica atrás de nós, numa fila, e segue à nossa frente quando dirigimos a estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora.
lindo, né? Muito poético. Como a gente falou, né? É poesia pura. Tem uma energia muito forte esse livro. E assim, quando ela fala em arquétipo, é justamente isso, da gente poder acessar tudo que já tem dentro da gente. As dores ancestrais, a força ancestral, coisas que a gente devagarzinho vai entendendo, sabe? Então ele é utilizado ali para representar padrões de comportamento que são associados ao personagem ou um papel. Então tem o arquétipo da mulher sábia, o arquétipo da virgem, o arquétipo do Superman, o arquétipo do professor. Tudo isso são formas da gente padronizar ali e, de certa forma, a autora acredita que a mulher, a loba, a mulher selvagem, é um arquétipo inerente a toda mulher. Então já está dentro de nós, a gente já consegue acessar. Se a gente tiver ali aquela curiosidade, se a gente for farejadora, como um bom lobo, a gente vai conseguir ali achar, reacender aquele arquétipo que está dentro da gente. A gente não precisa procurar fora, ele é interno. Ela levanta muito essa bandeira, sabe? Que tudo está dentro da gente, as ferramentas, os instrumentos para a gente modificar certos padrões repetitivos que a gente faz na vida. Eu acho que todo mundo aqui já sentiu isso. Então a gente repete, a gente procura um emprego diferente, a gente acaba sempre no mesmo padrão de emprego. Então, assim, o quarto ponto que a gente precisa entender é por que escolheu justamente os lobos. Tinha tanto bicho, né? Borboleta, papagaio, por que lobo? Ela explica, né? A gente meio que já entendeu aqui que ela trabalha com arquétipos, trabalha através de contos, mas especificamente os lobos, ela explica no próprio livro aqui na página 16. Eu vou ler rapidinho aqui esse trechinho para vocês. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande resistência e força. São profundamente fortes, parceiros da sua matilha. Têm experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Eles pegam ali tudo bem rápido, né? Tem uma determinação feroz e extrema coragem. Então daí a gente já tira, né, gente? É um animal realmente forte, curioso. Esse arquétipo é muito importante que a gente possa sentir ele na gente. Por quê? Porque a gente, quem nunca se sentiu parado, se sentiu triste, se sentiu estagnado? Então ela levanta, a autora ela acredita que isso acontece diante das adversidades da vida e que a gente devagarzinho vai ali, ó, apagando o nosso lado selvagem, apagando aquele nosso lado curioso, aquele nosso lado que quer correr, que quer vencer, que quer ser feliz, que quer ser livre. A gente vai se moldando aos padrões da sociedade, aos padrões machistas, né, aos padrões da cultura. Então são vários pontos que a gente vai moldando, vai podando e a gente vai se fechando. Então é um convite a você entender esse seu lado mais selvagem, mas não como uma coisa agressiva e ruim, e sim como um lado natural. É um selvagem natural, onde ele tem ali aquele viés muito forte com a natureza, com os ciclos, né? Ela fala muito sobre isso no livro, que a mulher, ela tem um ciclo, ela segue ali algumas questões que são muito inerentes da natureza e a gente nem percebe. Então, se você parar para pensar, a mulher, ela tem uma fortaleza dentro dela e a gente precisa explorar isso, concorda? O quinto ponto que eu queria muito falar aqui para vocês é a questão da integridade. Por quê? Porque muitas pessoas, muitas mulheres que leem esse livro, que falam, ficam com a impressão que este livro, ele é um manual de feminismo e é contra o homem. E não é nada disso. A autora, ela teve uma intenção ali da integridade. Ela não acredita que o homem seja o inimigo da mulher. Na verdade, a gente quer até incentivar que vocês, homens, vocês, meninos, leiam o livro. Por quê? Para entender melhor sobre o nosso mundo feminino. As mulheres e os homens, eles precisam, de certa forma, viver em união. Então, não é uma competição, não é um manual aqui de feminismo, não. Ele é um manual, sim, de empoderamento, de instinto feminino,
de você vivenciar ali as suas dores e daí emergir com força, mas não é uma forma de exclusão. Então eu vou ler aqui um trechinho onde ela fala um pouquinho sobre isso, essa questão justamente da integridade. Aproximar-se da natureza instintiva não significa se desestruturar, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar do oeste para o leste, agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Então, o que ela quer falar aqui, o que é que a gente alcança, é que a mulher ela precisa se integrar sim com a sociedade, ela precisa vencer ali certos moldes, certas coisas, mas de forma integral. Não é lutando, não é brigando, não é se excluindo, é se integrando. Então é muito lindo, é um convite a vocês, meninos, também a participar dessa leitura. Então se junta com uma irmã, se junta com uma namorada, com uma amiga, participa de um grupo de leitura, vai ser interessante. Eu tenho certeza que você vai poder abrir, de certa forma, um olhar que você sozinho não teria. Então a dica é essa, junta teu grupo e faz essa leitura e a gente pode trocar ideias, tá certo? Outra coisa que eu queria falar aqui é que, como eu disse, esse livro ele é muito complexo para ser resumido em 10, 15 minutinhos. Então, eu realmente não sou psicóloga nem psicanalista, sou professora e curiosa, entusiasmada pela leitura, quero incentivar vocês. Mas, assim, o importante é que vocês consigam ir no nível, no ritmo que for melhor. Então, não precisa sair correndo e comprar o livro e devorar. Vai com calma. A gente pode fazer o seguinte, caso você goste, você dá o like, né? Já vou aqui fazer o meu merchan, né? Dá o like, segue lá a página, faz toda aquela movimentação. Por quê? Porque a gente pode escolher capítulos, como são 15 capítulos, né? A gente aqui falou de uma forma muito geral, deu uma introdução, explicou um pouquinho sobre arquétipo, sobre a narrativa, né? O porquê ler esse livro, é um best-seller. Mas, além de tudo, a gente pode simplesmente escolher. Muitas mulheres fazem isso em grupo. Então, a gente escolhe um capítulo e disseca esse capítulo. Então, a gente vai ler o conto, a gente pode ler o conto e explicar e tentar entender junto, fazer essa troca. Eu espero que você tenha gostado. Para mim, foi uma honra muito grande. E deixa teu comentário aqui, me diz se te incentivou a ler esse livro, que vai mudar a tua vida.